Bom dia, alunos. Tudo bem? Professor Paulo de volta aqui para explicar a vocês a continuação de números complexos. Lembra da aula passada? Nós iniciamos o estudo de números complexos. Eu vou começar até aqui com um exemplo parecido com o exemplo da aula passada. Ó. Revisão da aula passada. Está pedindo para extrair a raiz quadrada de menos 4. Menos 4 é um número negativo. Em tempos passados, extrair a raiz quadrada de menos 4 seria quase que impossível no campo real. Na verdade, agora, vocês aprenderam uma técnica. Mais tarde você vai poder até colocar o resultado direto aqui. Ó. Raiz quadrada de menos 4 vai dar 2i. Mas vamos lá, como é que funciona a distribuição para chegar àquele resultado? Você pega um radical é esse sinal aqui, ó, sinal da raiz, e coloca embaixo menos 1 multiplicado por 4. Porque se você multiplicar menos 1 por 4, vai dar esse menos 4 aqui. Ó. Então não alterou nada. Né? Depois você pega, nós ficamos com dois fatores. Ó. Ao sinal de multiplicar aqui, esse é o primeiro fator, menos 1, esse é o segundo fator, 4. A matemática diz que você pode dar um radical para cada um deles. Quando for multiplicação ou divisão, você pode separar. Ó. Ficou raiz quadrada de menos 1 multiplicado pela raiz quadrada do 4. Ó. Cada um recebeu a sua raiz quadrada. A raiz quadrada de menos 1, a gente já tinha convencionado em números complexos que ela seria representada pela letra I de imaginário. E a raiz quadrada de 4 é um número exato, número real exato, que dá 2. I multiplicado por 2 igual a 2i. Isso nós aprendemos na aula passada. Qual é a proposta da aula de hoje? A proposta da aula de hoje é, aplicando números complexos na resolução de equação do segundo grau, em que o delta será negativo. Não sei se vocês lembram que antigamente, não tem tanto tempo assim, né? 5 anos apenas, lá no 9º ano, quando vocês estavam aprendendo a resolver raiz quadrada, equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara principalmente, quando chegava delta dava negativo, a professora ou o professor dizia o seguinte: epa, vamos parar por aqui, porque essa equação não tem solução no campo real. E aí botava conjunto de solução vazio. Agora não, agora nós sabemos que nós temos um outro campo, que é o campo imaginário. Então, todas as raízes quadradas de número negativo terão resposta no campo imaginário. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Ó. Determine o conjunto de solução da equação. A equação que está aqui é x2 menos 6x mais 10 igual a 0. É uma equação do segundo grau completa porque ela possui os 3 coeficientes. Ó. Nenhum deles é nulo. Né? Tem aí escrito na caderneta de vocês que para resolver uma equação do segundo grau, nós podemos fazer isso passo a passo. O primeiro passo é determinar os coeficientes. O que são os coeficientes? São os números que ficam aqui na frente, no caso aqui da incógnita x, ficam na frente da incógnita x. Ó. Aqui, na frente do x2, não vem número nenhum. Não quer dizer que ele não existe, ele existe, vale 1. Então, o a igual a 1. Na frente do x, vale menos 6, é o b. b vale menos 6. E na frente, logo após o B, temos o C, que é o 10. C igual a 10. Está aqui, ó. Está aqui embaixo, na segunda linha. Segundo passo. O segundo passo, nós vamos calcular o valor do delta. Né? E aí nós vamos usar essa fórmula. Delta, tem na caderneta de vocês. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Essa é a fórmula para nós acharmos o delta, que nós vamos precisar desse delta, desse valor do delta, para jogar aqui embaixo, no terceiro passo. Então vamos lá. B ao quadrado. Vamos ver quanto vale o B. O B aqui está indicando que vale menos 6. Como é negativo, todo número negativo ele tem que se apresentar dentro de um parênteses. Então, menos 6 ao quadrado. Está aqui, ó. Esse aqui é o B. Menos 4 é da fórmula, que multiplica o A vale 1, que multiplica o C, que vale 10. Bom, então delta será igual Menos 6 ao quadrado é menos 6 multiplicado por menos 6, que dá mais 36.
né? Número negativo multiplicado por um número negativo, ele fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Então, 36 menos 40 vai dar um número negativo. O delta vai ser menos 4. Se fosse em tempos passados, né, a gente iria parar por aqui, porque não existe raiz de número negativo. Quando você botasse o menos 4 aqui, ó, na fórmula, terceiro passo na fórmula final, para extrair a raiz quadrada de menos 4, nós não teríamos solução. Agora não, agora tem solução. Então, essa fórmula aqui é a fórmula final. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Menos o b. Lá em cima está escrito que o b vale menos 6. Então ficou x igual a menos 6. Novamente, como menos 6 é negativo, nós vamos botar dentro do parênteses até para isolar desse sinal daqui, ó, porque esse sinal daqui é o sinal da fórmula, ele tem que aparecer. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Menos 6, quer dizer, menos da fórmula e menos do número. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Nós já vimos que o delta dá menos 4. Deu menos 4, menos 4. Sobre 2 vezes o a. O a vale 1. Continuando, x igual menos 6 passa a ser positivo. É como se fosse uma multiplicação. Mais 6. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Lá em cima, quando nós fizemos uma revisão da aula passada, nós vimos que o resultado daria 2i. Então ficou assim, ó. 6 positivo, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, que dá 2i, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Continuando. Tá? Vamos lá. Bom, agora aqui ficou x igual a 6 mais 2i sobre 2. x1, a equação do segundo grau, ela tem no máximo 2 soluções. Por isso que nós temos esse mais ou menos aqui, ó. Primeira solução é o x1. Vai ser 6 mais 2i sobre 2. Agora, cuidado, porque aqui, ó, 6 mais 2i, existe uma vontade muito louca da gente querer somar o 6 mais 2i e achar que o resultado vai dar 8i. Acontece que esse número aqui é um número real, né? Lembra? E esse número aqui é um número imaginário. Eles não se combinam. Eles não se combinam. Então, você não pode somar 6 mais 2i sobre 2. Então, professor, paro por aqui. A única coisa que você pode fazer para facilitar, para simplificar, eu já disse que simplificar não significa complicar, simplificar significa tornar mais simples, é que como todos os termos aqui dessa fração, dessa operação aqui, dessa fração são divisíveis por 2, eu posso fazer essa simplificação. E isso porque todos os termos são divisíveis por 2. Quer ver? Ó? 6 dividido por 2, dá 3, está aqui. Ó. Mais 2i dividido por 2, dá 1i. Esse 1 depois eu vou tirar. 1 na frente da parte literal não se usa. 2 dividido por 2 dá 1. Então o resultado final mesmo ficou o quê? Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho mais. O resultado final mesmo, uma das soluções vai ser x igual a 3 mais o 1 eu tiro, mais i, esse 1 também eu tiro. Então, x1 é 3 mais 1, 3 mais i. E o x2, eu sigo o mesmo ritmo usando o sinal de menos. Ó. Vou lá em cima, aqui lá de cima. 6 menos 2i sobre 2. Não pensem que pode subtrair 6 menos 2i para dar 4i. Esse é um número real, esse é um número imaginário, eles não se combinam. Então, como todos os termos são divisíveis por 2, se não pudesse dividir nenhum termo, simplificar essa fração, o resultado seria esse aqui mesmo, mais 6 dividido por 2 dá 3, menos 2i dividido por 2 dá 1i, e 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 nós vamos tirar daqui, porque ele não se coloca, né? O 1 é elemento neutro. Então ficou 3, deixa eu subir mais um pouquinho. Ó, o x2 será igual a 3 menos i. O 1 não precisa colocar. Então o conjunto de solução sugerido lá em cima vai ser 3 mais i
é a primeira solução, e 3 menos i, a segunda solução. Reparem vocês que esses dois números complexos aqui, ele é composto de duas partes. Uma parte real e uma parte imaginária. A parte real é aquela parte que aparece o número sozinho. E a parte imaginária é aquela parte que aparece um número com a letra i. Isso vai acontecer em todos os números, ou quase todos os números complexos. Ah, professor, mas lá em cima o senhor disse que a raiz quadrada de menos 4 daria apenas 2i. E 2i, não estou vendo aí a parte real. Quando você não vê e não enxerga a parte real, ele vale zero. Cuidado para não confundir aqui, a gente tirar o 1, que é elemento neutro, e lá a gente não colocar o zero e achar que o zero é elemento neutro também. Não aparece, tá? Todo número complexo, ele tem duas partes. Uma parte real e uma parte imaginária, tá? Bom, agora a minha proposta é que vocês façam... Me parece que eu botei duas equações, apenas duas equações. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Duas equações aqui mesmo no nosso arquivo, tá? Copia no caderno, a caneta, como vocês estão fazendo bonitinho, e faz a resolução a lápis, tá? Boa noite, então, e até a próxima aula.